Dia do Arquiteto. Está dito aqui que o Dia do Arquiteto é hoje, dia 15 de dezembro. E nesse portal a gente tem aqui uma definição do que é o arquiteto. É o profissional que trabalha com desenvolvimento de projetos, na supervisão e também na execução de obras de arquitetura. A redundância. O trabalho do arquiteto pode envolver todas as áreas que são relacionadas ao controle e desenho do espaço. O urbanismo e paisagismo são duas áreas muito trabalhadas pelos arquitetos, tá? Agora, o que de fato me interessa, no caso aí, é a questão do idoso, principalmente, porque afinal estou perdendo a expectativa, ou oportunidade, vamos dizer assim, a minha esperança de vida diminui à medida que envelheço, é natural, né? 70 anos de idade, sinto no corpo, na cabeça, a visão, a audição, etc., todo o peso da idade. E aprendo com isso, é muito importante procurar aprender. Nós temos que pensar, né, o que nós precisamos fazer para não repetir os erros que cometemos, né, quando tínhamos a oportunidade de construir um mundo melhor antes de chegarmos a essa condição. Então, hoje ainda, olhando em blog, em Facebook, etc., YouTube, né, eu tive a oportunidade de ver muitos filmes bons sobre essa questão, em português, né, ainda por luxo. Né, começando por Casa Segura, o que precisa ser feito numa casa para evitar problemas. Né? São coisas, às vezes, simples, que nós esquecemos e acabamos sofrendo acidentes em casa, algo que poderia ser evitado. Né? Nós temos que, principalmente os jovens, imaginar o que adiante precisarão fazer para ter uma vida melhor. Então, o idoso, a pessoa que... Quem é o idoso? O idoso já foi jovem, já foi criança, já viveu uma série de etapas, né, e teve a felicidade de sobreviver. Quer dizer, sobreviver num Brasil onde a violência é rotina e a ignorância um pesadelo. É algo que a gente sente na carne, em qualquer lugar, onde for, onde tiver que viver e assim por diante. Então, esse blog, né, Os Idosos no Brasil e no Mundo, é o lugar onde eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, de reunir muita coisa que eu coloquei, que eu descobri sobre a terceira idade. Nós precisamos mudar uma série de coisas para que, de fato, a gente tenha condições de viver melhor. Quais são essas coisas? Desde as condições de financiamento de imóveis para a pessoa na terceira idade, até o urbanismo, a calçada de uma cidade. Eu precisei sair da minha casa e comprar um apartamento mais seguro, vamos dizer assim, em condições de dar
uma qualidade de vida melhor, principalmente para minha esposa. Pô, fiquei surpreso com o custo desse financiamento. É um absurdo. Quer dizer, você paga um seguro astronômico, não interessa a hipoteca, não adianta você apresentar familiares, avalistas, nada disso interessa. Então, o sistema financeiro atual, infelizmente o BNH acabou. Na época, isso era, eu acho que um pouco até diferente. O idoso não tem uma situação favorável à troca, à venda, à compra, vamos dizer assim, de um imóvel melhor adaptado às suas condições. É uma excrescência desse governo que se diz de esquerda e coisas assim. Não sei que tipo de esquerda é essa, né? O Brasil é um país de contradições monumentais. E essas contradições, elas vão se refletindo ao longo da vida da gente, de forma, muitas vezes, extremamente brutal. País corporativo, com cultura fascista, né? O que importa é o capitalismo intelectual, é a propriedade, é a geração até artificial de empregos, através de uma série de regras e normas, e a perda de contato com a realidade, com aquilo que nós poderíamos fazer e ser simplesmente usando os recursos existentes, até de capital, de forma inteligente. Isso não existe. A minha geração foi um fracasso nesse sentido. Mas hoje é o dia do arquiteto, né? Moro em Curitiba. Nasci em Santa Catarina, fiz cursinho em São Paulo, mestrado em Florianópolis, engenharia em Minas Gerais. A gente vai vivendo e aprendendo coisas que agora a gente pode falar com mais tranquilidade. Ser idoso é um problema no Brasil, né? Não há, de fato, uma cultura enraizada, principalmente em órgãos de planejamento, agências reguladoras, na vida, em tudo aquilo que nós precisamos, serviços essenciais, que, de fato, viabilizem a vida saudável, a vida do idoso. Alguma coisa muda, está mudando, felizmente, principalmente por causa da luta das pessoas com deficiência, não por causa dos idosos. Os idosos no Brasil eram pessoas que se retraíam, eram mantidas fechadas dentro de casa. Eu conheci meus avós, bisavós, né? E entre os avós até havia uma diferença grande entre um e outro, mas a gente vê de outras famílias uma dificuldade muito grande de aceitar o idoso a partir do momento em que ele deixa de ser um atleta. Então, agora, nós precisamos mudar isso, e podemos. Até porque, no Brasil e no mundo inteiro, a população idosa começou a crescer muito, tanto em números absolutos quanto em números relativos. Agora, os projetos, a vida ainda vamos dizer assim, difícil para a pessoa idosa. Esses grandes aeroportos, né? Um celular, né? Um telefone, toda a lógica de automação, tudo é feito para o mercado mais atraente, o mercado consumidor que interessa aos grandes grupos econômicos, que é o jovem, o adulto,
na sua faixa de trabalho, onde ele é melhor remunerado e, portanto, gasta mais. O idoso, que depende de aposentadoria, depende quase de esmolas, ele, de fato, é punido por isso. Não importa a vida que teve, não importa o que ele foi. Lógico, se ele construiu riqueza, se ele é uma pessoa poderosa, ele desconhece a vida do cidadão comum. Ele não anda de ônibus, ele não caminha pela cidade, ele não vai a um posto de saúde, ele não depende de serviços públicos básicos para sobreviver. E isso é algo que principalmente os arquitetos, né, e daí suas derivações, os urbanistas e os planejadores de espaços de iluminação, etc., podem mudar. E é o que nós pedimos hoje, no dia 15 de dezembro de 2014. Mudem, tenham consciência do que é ser idoso. Procurem fazer seus projetos raciocinando com eles. É o caso de Curitiba, das cidades, se vangloriando de terem ônibus acessíveis. É uma mentira, tem um elevador, né? Que para cadeirante é importante. O idoso não usa isso. O motorista, quando o ônibus não é pesadão, não é um ônibus moderno, ele sai feito doido, freando, acelerando, fazendo curvas. Motor dentro do ônibus. Até eu fico surpreso de ver que no século XXI os motoristas ainda aceitem dirigir veículos dessa espécie. Eles esquecem que vão perder a audição por causa disso, muito antes do que seria normal. E gases produzidos ali, em qualquer vazamento, nas proteções, dentro do ônibus. Motor dianteiro, no mínimo, é barulhento. Agora, um ônibus moderno tem que ter uma série, e pode ter uma série de recursos para não derrubar as pessoas dentro do ônibus. Assim como as calçadas, não podem ser para enfeitar a cidade, não é para turista. O turista vem em cima do ônibus dele lá, tirando fotografia, olhando a cidade de avião, do quarto do hotel dele, em passeios pré-planejados, e para ele muita coisa, às vezes tenebrosamente ruim, acaba parecendo ser bonita, ser razoável, quando não é. Quem vive numa cidade precisa de inteligência e competência para que ela seja acessível ao idoso, à pessoa com deficiência, segura para as crianças. A cidade moderna, com a cultura técnica já que temos, teria que ser muito diferente do que a gente vê por aí. O que a gente sente é uma frieza, uma insensibilidade muito grande dos eleitos em relação à cidade que eles gerenciam. Eles são ótimos para fazer discurso, mas as prioridades dos eleitos normalmente são os companheiros de partido, a base aliada, loteamento de cargos. Para quê? Para serem maus governantes? Está aí a Operação Lava Jato mostrando onde isso tudo leva. Então, Dia do Arquiteto. Parabéns aos arquitetos, parabéns à minha neta Juliana, que lá em Cuiabá está se tornando uma grande arquiteta. Olho com muito orgulho para o trabalho dela e sinto que ela, se tiver essa atenção de acessibilidade, segurança da pessoa idosa, terceira idade, ela poderá fazer parte desse contingente de pessoas que pensa na terceira idade, na quarta idade, na quinta idade, que nós poderíamos
catalogar, porque o envelhecimento tem muitas etapas. Há o idoso recente, o idoso que tem doenças debilitantes, há o idoso realmente incapaz de muitas coisas, aquele que precisa de cuidadores. Então, há uma graduação que qualquer um que viver muito vai chegar lá, né? Vai chegar o momento em que essa pessoa vai precisar de assistência cada vez mais complexa. Isso é caro. Então, nós precisamos de governos honestos, porque nós temos que gastar menos com a corrupção, que no Brasil significa uma parcela monumental do custo dos projetos, das obras e dos serviços, a incompetência, a corrupção, a alienação, e usar bem o dinheiro dos impostos, o dinheiro das tarifas, das taxas, para construir uma cidade, para dar dignidade, para dar condições de vida melhor. Nós precisamos disso. Ainda ontem, vendo a entrevista a memória, né, responsável pela CGU, que pediu demissão, está saindo, é uma pessoa que encerra sua carreira profissional de forma brilhante, e ele dizendo, a corrupção mata, né? E mata de uma maneira sutil, indigna, injusta, né? Porque os responsáveis por esse mau uso do dinheiro público não são carimbados como criminosos. Eles não têm o rótulo de um assassino de esquina. Só que eles matam muito mais gente, deixam milhões de brasileiros com lesões permanentes, doenças e tudo, por causa dos problemas da corrupção na indústria farmacêutica, nos hospitais, as escolas ruins, porque há desvio de material didático ou material suporte insuficiente, que falta dinheiro, e assim vai. Isso é Brasil. Nós temos que mudar. Então, essas novas gerações, né, de profissionais, de brasileiros, precisam ter uma atenção muito grande pela ética, ética é uma palavra vaga, pelo bom governo, pela honestidade, pela competência profissional e pela construção de um Brasil melhor. Então, hoje, Dia do Arquiteto, é a mensagem que eu gostaria de transmitir, principalmente, nesse caso, aos arquitetos, né, para que criem uma nova cultura, né, de respeito às pessoas, que eles serão, se viverem muito, idosos.